Só que eu quero também, gente, abrir um parênteses aqui, lembrar vocês, né, que a contabilidade, por mais que ela seja única, né? Acredito que daqui a pouco alguém vai responder. A contabilidade é uma só. Gente, a contabilidade ela é uma ciência social aplicada. Não tem como a gente criar uma forma de contabilidade única, exclusiva e aplicável a todos os setores, né? Por isso que existem braços da nossa contabilidade. Por isso que no decorrer do curso de vocês, vocês estudam contabilidade pública, contabilidade empresarial, contabilidade de custo, contabilidade gerencial. Então, vocês vão percebendo que é a mesma coisa, só que possui as suas características individuais, possui as suas diferenças, né? Então, eu trouxe aqui para vocês que o objetivo da contabilidade, vocês já sabem, vocês já ouviram em outras disciplinas, é fornecer informação para a tomada de decisão. Só que eu destaquei aqui para a contabilidade pública que o objetivo da contabilidade é fornecer informações para fins de prestação de contas e para tomada de decisão. Por que eu dou ênfase nessa parte, gente, de prestação de contas e tomada de decisão? Quero que vocês pensem comigo. Na contabilidade privada, pensa numa empresa totalmente 100% privada, de capital fechado, não tem negociação na bolsa. Ela precisa prestar conta para alguém? Ela precisa divulgar quanto que os seus funcionários ganham? Ela precisa divulgar no que está sendo gasto os seus na onde está sendo empregado os seus recursos, né? Quais fornecedores, quem são seus clientes? Precisa. Vamos ver se vocês estão respondendo. Ana colocou um comentário legal, com certeza tem muita diferença, sim. Gente, sim. Por quê? Porque na contabilidade pública, a gente precisa lembrar que a gente trabalha com o dinheiro do contribuinte. Então, além de fornecer informações para a tomada de decisão, a gente é obrigada a prestar contas de tudo que é gasto, de tudo que é utilizado de recursos para manter os órgãos públicos em perfeito funcionamento. E eu trouxe aqui para vocês também as características qualitativas da informação contábil. Acredito que vocês já tenham escutado, né, em algumas disciplinas sobre as características qualitativas da informação contábil. Eu quero que vocês relembrem sobre elas, por quê? Porque são características que a gente espera que tenha na divulgação das informações, que são elas a relevância, representação fidedigna, compreensibilidade, tempestividade, comparabilidade, a verificabilidade. E o que significa cada uma delas? Gente, pensem comigo. Quando nós elaboramos relatórios, quando a gente fornece informações, o nosso usuário da informação, normalmente, não são pessoas formadas em contabilidade. Vocês não concordam? Então, a gente espera que as nossas informações sejam fornecidas com relevância. A gente precisa colocar informações que faz sentido. Né? Faz sentido para o nosso usuário da informação ter acesso a esse dado? Vai influenciar ele de alguma forma, seja positivo ou negativamente? Vai influenciar ele em alguma tomada de decisão? Vai ajudar? Vai orientar? Então, precisa ser uma informação relevante. Representação fidedigna, ela precisa representar de forma verdadeira o que ela significa, né? Ah, se eu fiz uma venda do valor X, eu preciso divulgar a informação do valor X, uma informação com uma representação verdadeira. Compreensibilidade. Compreensibilidade está muito ligada ao nosso usuário da informação. Por quê? Porque a gente precisa deixar as informações claras. A gente precisa ser direto das nossas informações. A gente não precisa elaborar relatórios com muita informação desnecessária e com informações que não faz sentido para o nosso usuário da informação. Então, a gente precisa usar uma linguagem que seja compreensível. Tempestividade. A tempestividade, gente, ela diz respeito ao tempo em que a nossa informação chega ao nosso usuário. Será que essa informação que eu divulguei hoje deveria ter sido divulgada na semana passada? Ela trouxe algum prejuízo para o meu usuário da informação? Será que eu não deveria ter divulgado ela com a certa antecedência, de forma correta, no tempo correto? Comparabilidade. Gente, como nós estamos falando de contabilidade pública, a comparabilidade, eu quero que vocês pensem em duas prefeituras, né? A gente tem a prefeitura de Maringá e a prefeitura de Londrina. Na contabilidade pública, a gente precisa seguir as mesmas normas, tanto a prefeitura de Maringá quanto a prefeitura de Londrina. Então, a comparabilidade ela permite que eu compare os dois órgãos.
além de comparação entre órgãos públicos, ela também permite a comparação em anos. Então, estamos aqui em 2024. Então, eu quero dar uma olhadinha lá no portal da transparência. No decorrer da aula, eu vou explicar para vocês um pouco melhor sobre o portal da transparência, né? Vocês vão entender um pouco melhor. Então, eu posso entrar lá e eu quero comparar quanto de recurso foi investido esse ano na saúde e quanto foi investido no ano passado. Será que teve alguma diferença? E se eu olhar do ano eleitoral, será que no ano eleitoral é um maior investimento por ser ano eleitoral? Então, a comparabilidade permite vocês fazerem esse tipo de análise, tá? E a verificabilidade, gente, é a gente conseguir verificar se de fato aquela informação é verdadeira ou não, né. Ah, tá ali descrito que existe um terreno da prefeitura. Eu consigo verificar a existência desse terreno mesmo? Ele de fato existe? Então a verificabilidade é isso, é verificar o que é divulgado com a realidade. E dá uma olhada no chat. A Janiele fez uma pergunta aqui falando sobre a contabilidade ser restrita às leis. Janiela, eu vou responder essa pergunta no decorrer da aula, tá? Mas eu achei bem interessante, daqui a pouco a gente já vai chegar lá. Só que vem muito do fato de que eu coloquei ali no nosso objetivo da contabilidade, que é fornecer informação para fins de prestação de conta e tomada de decisão. Prestação de conta, Janiele, porque a gente está trabalhando com o dinheiro do contribuinte. Então, para que a gente possa empregar da melhor forma na sociedade esse recurso, a gente precisa seguir algumas leis, algumas normas. Então, tem até essa parte aqui que eu trouxe para vocês da reflexão, né? Mas se o objetivo da contabilidade é o mesmo, o que torna a contabilidade pública diferente da privada? É justamente isso. A nossa contabilidade pública, ela tem o amparo, né, na nossa Lei 4.320 de 64, enquanto a nossa contabilidade empresarial, ela é amparada na Lei 6.404, começa com essa diferença. Lembrando, gente, contabilidade empresarial societária, tá? É amparada nessa lei. E quando nós falamos em principais diferenças de contabilidade pública e contabilidade privada, começa desse marco, legislação. Por quê? A gente costuma falar que na contabilidade pública, a gente só pode fazer o que a lei permite, enquanto na contabilidade privada a gente faz o que a lei não proíbe, né. Então pensa comigo, tudo que a gente for fazer, por a gente estar trabalhando com um dinheiro que não é nosso, né, de fato, é o dinheiro da sociedade, a gente precisa entender como está sendo empregado esse recurso, porque o principal objetivo da contabilidade pública é o estudo do patrimônio, só que é o estudo do patrimônio público. Onde estão sendo empregados os bens, direitos e a obrigação do poder público? Deixa eu só mudar aqui. Isso. Outra diferença, gente, usuário da informação. Na contabilidade privada, numa empresa privada, a gente costuma falar que a empresa privada ela possui uma certa liberdade. Por quê? Quando você está ali dentro de uma empresa privada, todo mundo sabe que para entrar numa empresa pública é por meio de concurso público, né, ou de um processo seletivo simplificado. Só que na empresa privada, não. Você pode contratar e demitir os funcionários quando você quiser. Outra questão, eh, contratar fornecedores. Eu posso negociar com qual fornecedor eu quiser dentro de uma empresa privada. Já numa empresa pública, não. Eu preciso abrir um processo de licitação, eu preciso divulgar esse processo de licitação, precisa ser da melhor forma e da forma mais transparente possível para que todos tenham acesso a essas informações de contratação. E na contabilidade pública, tudo é normativo. Aqui no decorrer da aula, eu trouxe para vocês também alguns princípios, né, que está na nossa Constituição, e um deles é a legalidade. Eu só posso fazer o que está na lei. Eu não posso simplesmente, estou precisando de um funcionário, vou contratar. Não, você não pode. Né? Você precisa abrir um concurso, precisa abrir um edital, precisa fazer um processo seletivo. Estou precisando comprar material de escritório. Também não é assim que funciona. Então, tudo na nossa contabilidade pública, ela é normativa. Então, a gente precisa ter um processo transparente e acessível para que todos tenham acesso a essas informações também.
Gente, quanto ao objetivo, todo mundo também já sabe que o objetivo da contabilidade é captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais. Na contabilidade, a gente, além de acrescentar a parte orçamentária e financeira, a gente também tem a nossa parte patrimonial. Então, vocês percebem que o objetivo da contabilidade ele acaba sendo o mesmo? Só que a gente precisa lembrar que, embora o objetivo da contabilidade seja o mesmo, na contabilidade pública, a gente precisa utilizar uma metodologia específica da contabilidade pública, que constitui o sistema contábil público. O que isso significa, professora? Significa que o mesmo sistema utilizado num órgão público X vai ter que ser utilizado no órgão público Y. Eu não posso simplesmente mudar a forma de registrar as minhas informações, de acumular, de fazer os meus lançamentos contábeis, de elaborar os meus demonstrativos. Existe um sistema específico que ele é utilizado em todos os órgãos públicos, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos nossos comentários, gente. O Leandro fez um comentário interessante. Na prática, as contratações de funcionários contratados é bem diferente na minha cidade. Se faz vários testes, no final das contas se contrata quem nem participou. Leandro, infelizmente a gente sabe, né, como que funcionam algumas coisas na prática. A gente espera que seja de uma forma e acaba acontecendo de outra. Só que você pode fazer uma denúncia, né? Aqui eu vou trazer para vocês no decorrer da aula que a gente pode sim, abrir denúncias como pessoa física para pedir para que os respectivos órgãos façam as devidas fiscalizações. A gente sabe que é difícil, a gente sabe que é difícil, só que a gente também pode fazer a nossa parte da forma que der, né, da forma que for possível. Trouxe aqui para vocês também, gente, um pouquinho da evolução da contabilidade pública, né? Já falei para vocês, então, sobre o objetivo, o objeto, sobre o marco inicial da contabilidade pública, que foi a Lei 4.320 de 64, e trouxe aqui também para vocês mais um pouquinho de como a contabilidade pública tem evoluído nos últimos anos. Vocês já sabem, né, todas as instituições, elas precisam de um órgão regulamentador, um órgão que fiscaliza, um órgão que esteja por trás. E no caso da contabilidade pública no Brasil, o órgão central que regulamenta a contabilidade pública é a Secretaria do Tesouro Nacional. Embora o primeiro marco da contabilidade pública tenha sido a Lei 4.320 de 64, com o intuito, a busca da convergência aos padrões internacionais de contabilidade, foi criando-se algumas normas, né? Foi criando-se algumas traduções que vocês já conhecem, né? Que são as normas brasileiras de contabilidade. Por que que isso acontece, gente? Eu quero que vocês imaginam por que que a gente busca, né, essa convergência aos padrões internacionais. Por que que é tão importante para a contabilidade falar essa mesma linguagem? Quero que vocês imaginem uma prefeitura mesmo, né, imagina que precise, eh, que uma determinada empresa que não atua aqui no Brasil cria um software interessante, né, um software que vai mudar o nosso processo de gestão, vai mudar a parte de segurança. Então, vocês não concordam comigo que é muito mais fácil para nós, aqui no Brasil, negociar com uma outra empresa se a gente falar a mesma linguagem contábil? Então, esse é o principal objetivo da padronização às normas internacionais, é que a gente consiga falar a mesma linguagem contábil, para que a gente olhe para as coisas da mesma forma. Só que eu quero também que vocês tenham em mente, gente, que a contabilidade é uma ciência social aplicada, embora exista essa busca pela convergência, a busca pela padronização, a gente não pode esquecer as leis vigentes do nosso país. Então, a gente respeita os costumes, respeita as leis, a gente tem um comitê, né, que faz a tradução dessas normas e a gente vai adequando
o que faz sentido de acordo com a nossa legislação vigente. Então, eu trouxe aqui para vocês, né, que atualmente existem 2 conjuntos de normas que regulamentam a contabilidade aplicada ao setor público. É a Secretaria do Tesouro Nacional, que criou o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, que é o MCASP, tá? A gente fala que é a Bíblia da contabilidade pública, e o Conselho Federal de Contabilidade, que eles são responsáveis pelas normas brasileiras de contabilidade técnicas aplicadas ao setor público, são as NBC-TSP. Então, professora, mas e a Lei 4.320? Ficou de lado? Não, gente, a gente utiliza a Lei 4.320 de 64 e sobre a ótica delas a gente faz algumas divulgações, algumas elaborações de demonstrativos. Só que por conta desse objetivo da contabilidade, pela busca da convergência aos padrões internacionais, foi-se criado, opa, acho que eu passei muito, foi-se criado, né, esse manual para que a gente possa falar a mesma linguagem, tá? Deixa eu só mudar aqui. Isso. E a Secretaria do Tesouro Nacional, gente, por ser o órgão que ele é o órgão central, né, da nossa contabilidade aqui no Brasil, ele tem autonomia para editar esses normativos, esses manuais, por isso que ele elaborou o MCASP. Acho que as meninas até colocaram para vocês lá nos materiais da disciplina, ele é bem grande, mas ele tem bastante informação interessante, vai ajudar bastante vocês no desenvolvimento das atividades, e para quem pretende prestar concurso público também é um excelente manual de estudo, tá? Aí, que eu tenho uma. Deixa eu dar uma olhadinha só aqui nos comentários, gente. Gente, estou vendo que vocês estão em silêncio. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar, que eu vou respondendo no decorrer da aula. O Kauer fez um comentário interessante, que é importante essa convergência para fins de comparabilidade da informação contábil. Sim, desculpa se eu pronunciei seu nome errado, Kauer, eu falei, né? E sim, é exatamente isso. Além da comparabilidade da informação, é poder fazer negociação, poder fazer contratação, né? Principalmente nós, né, que enfrentamos uma pandemia. Imagina se foi criado, né, algo que melhorasse a saúde pública. Como que a gente vai negociar com outro país se a gente não está falando a mesma linguagem? Então, por isso que a gente busca essa padronização, essa convergência às normas internacionais, inclusive na contabilidade pública, que é de interesse público também. E, gente, em consonância, né, com as normas brasileiras de contabilidade, foi-se criada, então, né, as NBCs, e tem uma NBC específica que ela introduziu um termo chamado relatório contábil de propósito geral. O que vem a ser esse relatório, gente? O relatório contábil de propósito geral, ele fornece informações contábeis. Deixa eu só passar o slide aqui, que eu vou entrar nas entidades do setor público. Ele fornece informações para os seus usuários contábil, né, para os seus usuários da informação. E esse relatório, essa NBC, ela obriga as entidades do setor público a divulgarem as suas informações. Então, por meio desse relatório, criado por meio de uma NBC, as empresas públicas são obrigadas a fornecer as suas informações. E aí eu entro aqui com vocês, o que são essas entidades do setor público? Quem são elas? Quem estão obrigadas a seguir essas normas? Então, estão compreendidas no conceito de entidade do setor público. Só mudar aqui. Os governos nacionais, estaduais, distritais e municipais e seus respectivos poderes, órgãos, secretarias, departamentos, agências, autarquias, fundações, fundos, consórcios públicos e outras repartições públicas, inclusive as empresas estatais dependentes. Eu quis entrar aqui com vocês sobre as estatais, por quê? Porque como eu estou falando aqui para vocês, que na contabilidade tudo é normativo, a gente só pode fazer o que a lei permite, existe o NBC, que obriga as empresas a divulgar suas informações, aí vocês vão ver uma empresa que é pública, mas não divulga, por que existe isso, professor? Então, eu quis trazer para vocês as estatais, para vocês entenderem como que elas funcionam. As empresas estatais são
Coloquei aqui, eu vou ler a definição e depois eu vou explicar para vocês. Empresas controladas que recebem do ente controlador recursos financeiros para pagamento de despesa com pessoal, despesas de custeio em geral ou despesa de capital, excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. Aí vocês questionam, professora, mas o que que isso significa? Então, quero que vocês imaginem na prática. A gente tem uma empresa controladora, uma empresa pública, que controla uma outra empresa pública. Então, a gente tem a controladora, aqui no exemplo, o Tesouro Nacional, e a controlada, que é a Embrapa. Então, a gente chama a nossa empresa, nosso Tesouro Nacional, né, como uma empresa controladora, enquanto a Embrapa é uma empresa controlada. E por que que ela é uma estatal dependente, gente? Porque para que ela funcione, para que ela exista, ela precisa receber recurso financeiro. Se ela parar de receber recurso financeiro do Tesouro Nacional, ela deixa de existir. Ela não consegue se sustentar sozinha. Então, uma empresa estatal dependente é aquela que, para o seu funcionamento, ela precisa receber recurso de uma outra empresa pública, que é a sua controladora. Então, pensa, aquela empresa que precisa de recurso para pagar pessoal, para pagar conta, para se manter em funcionamento. A gente pode chamar como uma empresa dependente. No caso da Embrapa, ela é então uma estatal dependente por precisar utilizar do recurso de uma outra empresa pública para se manter. Aí eu trouxe aqui para vocês um exemplo de uma estatal independente, que daí entra nessa nossa segunda definição aqui, ó. Excluídos, no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária. O que que isso significa, gente? Imagina que a gente tem uma controladora, que no caso da Petrobras é o Brasil, né? O Brasil, ele detém a maior parte das ações da Petrobras, então a gente pode chamar o Brasil, né, o nosso país, como controlador da Petrobras. E a nossa controlada é a Petrobras, só que ela é uma estatal independente. Por que que ela é uma estatal independente? Porque quando a gente empregou dinheiro, emprega dinheiro na Petrobras, a gente recebe em forma de ação, em forma de ações, as quais depois, quando tem a distribuição de dividendos, a gente recebe essa distribuição de dividendos. Então, a empresa controladora, ela investiu na controlada e recebeu em troca participação acionária. Então, ela passa a ser independente. Ah, mas ela está utilizando recurso público, então por que que ela não é dependente? Porque se a gente não enviar dinheiro para ela, ela vai funcionar da mesma forma. Ela é uma empresa com fins lucrativos, diferente de outras empresas públicas que são sem fins lucrativos, né? Pensem comigo. Faz sentido uma empresa pública ter fim lucrativo? O ideal não é que esse dinheiro ele seja empregado de outra forma na sociedade, que é o que acontece nesse exemplo aqui, né? Eu trouxe até uma notícia sobre a distribuição de lucro da Petrobras, quanto que o Brasil recebeu, enfim, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só dar uma olhadinha nos comentários aqui sobre essa parte. O Leandro falou que no Brasil as estatais são meio de lavar dinheiro. Leandro, não é bem assim, Leandro. Não é bem assim. Gustavo, eu tenho uma informação aqui de quanto a Petrobras tem em porcentagem. Vou ver se eu consigo abrir aqui para mandar para você, mostrar para vocês. Só que eu não sei se está atualizado, que a prof pegou faz alguns meses já. Pode mudar, a gente sabe que muita coisa muda, né? Vou colocar aqui para vocês como que funciona esse controle do Brasil. Vou colocar aqui. Para a dúvida do Gustavo. Bom, continuando aqui então, gente, aí eu trouxe aqui uma notícia
né, que trata sobre as estatais. É uma notícia da Gazeta do Povo de 2022, se eu não me engano, que fala especificamente da Embrapa, né, que é a segunda estatal dependente que mais recebeu dinheiro do Tesouro, foi a Embrapa, que atua na área de pesquisa e desenvolvimento da área da agropecuária. A empresa recebeu 3,9 bilhões em 2019 e seu grau de dependência com a União chega a quase 100%. Enquanto a Petrobras, trouxe aqui também uma notícia sobre ela, que fala que ela recebeu 25,2 bilhões em dividendos e o governo acabou até superando a sua meta, né, de recursos das estatais no ano por conta dessa distribuição. Então percebe, gente, por mais que o Brasil ele invista, né, o governo federal faz esse investimento na Petrobras, de certa forma ele tem um retorno. E esse retorno, esse investimento, ele retorna para os cofres públicos, ele pode ser reempregado na sociedade, né? A gente consegue verificar a forma que ele é empregado por meio do portal da transparência. Então, aqui no caso, até falou que uma parte desse valor ele foi utilizado, inclusive, nas eleições, só que é um dinheiro que teve um retorno com base no investimento que foi feito. Deixa eu dar uma olhadinha nos comentários. Ok. Normativa, gente, só para a gente concluir essa parte então. Então, com as novas legislações, né, das normas brasileiras de contabilidade técnica aplicada ao setor público, é importante reforçar que as empresas estatais independentes podem utilizar de maneira facultativa as normas aplicáveis ao setor público, ou por determinação dos respectivos órgãos que regulamentam, né, as empresas públicas. Em resumo, gente, estatais 100% dependentes, elas são obrigadas a divulgar as suas informações, assim como as outras empresas públicas, mesmo sendo uma estatal, diferente de uma empresa estatal independente, que ela não tem essa obrigatoriedade. Ah, mas e se for determinado? Gente, se criarem uma normativa em que obrigue ela a divulgar suas informações da forma que a contabilidade pública pede, aí sim elas são obrigadas. Só que eu quero que vocês também se lembrem que a Petrobras, por ser uma SA, ela já segue, né, todas aquelas normativas, todas aquelas obrigações que ela tem como uma empresa de capital aberto, que tem a CVM por trás, ela precisa elaborar seus relatórios, ela precisa divulgar seus demonstrativos, ela precisa elaborar de acordo com a lei da sociedade de capital aberto. Enquanto que seguir o que a contabilidade pública solicita é de forma facultativa. Aí coloquei aqui, empresa pública 100% de capital pertencente ao poder público, e a Petrobras a gente pode chamar de uma sociedade de economia mista. Por quê? Porque parte do seu capital é negociado por ente público, por mais que a maior parte é do governo, uma parte também é negociada em formato de ações. Então, qualquer um aqui consegue, né, comprar ações da Petrobras e ser um investidor também. Princípios constitucionais da administração pública. Gente, eu trouxe aqui para vocês alguns princípios institucionais da administração pública que está lá previsto na nossa Constituição Federal. Por que eu quis trazer esses princípios? Porque quando a gente fala em princípio contábil, falando de contabilidade empresarial, vocês não vão encontrar uma lei que fale, ai, nossa, a contabilidade tem esse princípio, precisa seguir de forma obrigatória. Na contabilidade privada, são princípios que a gente espera que sejam seguidos, diferente da contabilidade pública. Como está previsto em lei, a gente precisa seguir, é de forma obrigatória. Eu trouxe esses princípios porque ele costuma cair em concurso, então quem quer fazer o concurso costuma cair. Dei uma olhadinha nas provas do CRC, vi que não caiu, mas pode ser que venha a ser cobrado numa prova futura, então quero que vocês atentem-se ao que a norma diz, que diz o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá ao princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E o que vem a ser cada um desses princípios, gente? Já estou falando aqui desde o início da aula que na contabilidade pública tudo é normativo. A gente tem que fazer o que diz, o que a lei permite. Então a legalidade diz respeito a isso, fazer o que a lei nos permitir. Impessoalidade. Impessoalidade
É quando você precisa tomar alguma decisão e esquecer a sua opinião pessoal. "Ah, mas isso vai favorecer a mim". Não. Não pode tomar uma decisão pensando no que favorece o individual, você tem que pensar no coletivo. O que que vai favorecer a população de forma geral. Como que esse recurso pode ser empregado da melhor forma para que a população, para que um coletivo seja beneficiado. Moralidade. Gente, a moralidade ele é um princípio um pouquinho mais delicado, porque ele vai muito de cada um. O que é certo para um pode não ser certo para outro, só que a gente sabe que os bons costumes, né, para quem sabe o que pode e o que não pode ser feito, vem de acordo com a sua moralidade. Então isso é muito mais pessoal. Eficiência. Gente, a eficiência, ele é um princípio muito importante na contabilidade pública, por quê? Porque por a gente estar trabalhando com um dinheiro que é do contribuinte, pensando a nível do coletivo, a gente precisa empregar esses recursos da melhor forma possível. Eu não posso simplesmente, vamos comprar o material mais barato. Aquela creche ali está precisando de ampliação. Mas não tem problema se a gente fizer uma sala pequena. Esse quadro aqui muito baixo. Então a gente precisa empregar os recursos da melhor forma possível, para que tenha benefícios no coletivo. A gente não pode simplesmente fazer por fazer, principalmente por a gente estar trabalhando com dinheiro que é do coletivo. E publicidade. Tudo que é feito na contabilidade pública, tudo que é feito a partir das instituições públicas tem que ser divulgadas, elas têm que ser de fácil acesso da população, que é por meio do portal da transparência, que eu também trouxe aqui para vocês, depois a gente vai tentar acessar. Então, resumindo, legalidade só pode fazer o que a lei permite, impessoalidade, sempre pensar no coletivo, não em benefícios individuais, moralidade, né, vai dos bons costumes de cada um, vai da moral de cada um, eficiência, empregar os recursos da melhor forma possível, e publicidade, tudo que é utilizado, todos os recursos que são utilizados têm que ser divulgados, têm que ser de forma transparente e de fácil acesso da população. A Poliana fez uma pergunta aqui sobre processo seletivo. Gente, falando especificamente do contador público, né? Se eu não me engano, em 2013 teve uma normativa que proíbe fazer a contratação de terceirizados para contabilidade pública. Desculpa, gente, para um contador público, né? Então, obrigatoriamente precisa ter um contador público. O que pode acontecer? Já existir um técnico responsável, né, pela contabilidade de uma certa prefeitura, só que ele precisa de uma assessoria. Aí eles vão e contratam de forma terceirizada a assessoria. Isso é permitido. Embora não seja tão bem visto, né? Mas é permitido. Como que funcionam os processos seletivos? Poliana precisa de uma autorização para poder abrir concurso. Então, a prefeitura ela vai enviar uma solicitação para justificar a necessidade de contratação. Né? A gente sabe que muitas vezes, principalmente em cidade pequena, esse processo acaba não sendo tão transparente, o que é muito triste, né? Porque a gente fica, às vezes, ali na expectativa de poder participar de um processo seletivo, de poder, né, contribuir de alguma forma com o local que a gente mora. Só que legalmente é da forma que a professora te explicou, só que a gente sabe que na prática pode ser que não aconteça. E a gente sabe também que onde onde podem, eles acabam terceirizando. Então, se já tem um contador técnico responsável, se eles conseguirem terceirizar, eles vão acabar terceirizando, né, corte de gastos, né. Mas é mais ou menos dessa forma que acontece. Poderes e esferas do governo. Gente, trouxe aqui para vocês sobre o executivo, legislativo e judiciário. Por quê? Porque na próxima aula a gente vai entrar nos instrumentos orçamentários. Eu quero que vocês entendam mais ou menos como que funciona, quem que aprova o quê, porque são leis, né? Os instrumentos orçamentários eles precisam de aprovações também. Então, por isso que eu trouxe essa composição para vocês relembrarem. Não sei se vocês chegaram a trabalhar na disciplina de direito, eu sei que vocês têm uma disciplina que trabalha, né? Mas caso vocês não se lembrem, eu peço que vocês leiam depois o livro da disciplina, lá tem bem completinho
sobre essa parte, né. Então vou ler aqui que eu trouxe para vocês. Para que o Estado possa cumprir suas finalidades, a Constituição Federal faz uma divisão orgânica mediante o reconhecimento de 3 poderes, sendo ele executivo, legislativo e judiciário. E como que funciona cada um desses? O executivo ele tem a missão de governar a população, administrar os interesses públicos de acordo com a legislação vigente. Então, pensa a nível municipal, né? Quem que exerce, quem que é o nosso representante do executivo? É o prefeito. Então, o objetivo dele é governar a população e administrar todos aqueles recursos públicos. A gente chama ele de gestor público. No legislativo, o que que faz, né? O poder legislativo ele vota em leis em nome da população e fiscaliza os atos do executivo. O legislativo também tem projeto de lei, mas eu não vou entrar muito a fundo nessa parte, porque compete mais a parte do direito, mas só para vocês relembrarem. Quem exerce, novamente, pensando a nível municipal, são os nossos vereadores. Nível nacional, senadores e deputados federais no estado. Os deputados estaduais, nos municípios são os vereadores. Enquanto isso, nós temos o nosso poder judiciário também, que tem como função garantir os direitos individuais, coletivos e sociais. Então, o executivo ele vai lá, governa a população, o legislativo ele fiscaliza os atos do nosso poder executivo, vota em lei, vota em emenda, e quem faz a garantia de que os nossos direitos estão sendo cumpridos é o nosso poder judiciário. Quem exerce são os juízes de diversas instâncias no âmbito da justiça. Então, se você tem lá um processo na justiça, quem que vai analisar se seu direito foi ou não ferido, né, vai ser um juiz. O que mais compete aos 3 poderes? Gente, outra observação aqui também que eu lembrei agora sobre os 3 poderes, é que eu quero que vocês pensem que por mais que eles tenham essa divisão, eles acabam trabalhando em conjunto. Só não fica centralizado toda a decisão num único poder, porque vocês não concordam comigo que seria injusto a pessoa que elabora a lei ser a pessoa que aprova e ser a pessoa que fiscaliza? Por isso que existe essa divisão dos 3 poderes, para que seja da forma mais justa possível, uma forma que tenha como ser fiscalizado também, tá? Então, o que mais que o Poder Executivo faz? Apresenta projeto de lei, edita medida provisória, veta projeto de lei e indica ministros dos tribunais superiores. Enquanto o legislativo ele aprova ou rejeita esses projetos de leis e medidas provisórias feitas pelo Poder Executivo, e pode até mesmo rejeitar as indicações dessas autoridades feitas pelo Poder Executivo, justamente para evitar, né, que para que a impessoalidade ali seja colocada em prática. Né? Imagina um prefeito, vou indicar alguém aqui que faz sentido para mim. Não, o legislativo vai lá e vai analisar se faz sentido para a população. Né, lembrando sempre dos nossos princípios da contabilidade pública. Enquanto o judiciário ele pode anular os atos dos demais setores, né, dos demais poderes, porque imagina assim, o prefeito vai lá, apresenta um projeto de lei super bacana que vai contribuir com a população, vai trazer vários benefícios, aí o poder legislativo vai lá falar, não, esse projeto de lei não, e rejeita o projeto de lei. Pode ser acionado o poder judiciário fazer uma análise e falar, não, esse projeto de lei dá para seguir, então um órgão ele complementa o outro, sempre pensando no bem coletivo. Vou tomar um pouquinho de água. Deixa eu ver se tem alguma dúvida, gente, que vocês querem mandar em relação ao que foi trabalhado até então. Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, que eu vou entrar agora de novo nos nossos usuários da informação contábil. O Leandro fez um comentário interessante, realmente. Lembrando que os secretários são escolhidos pelo prefeito e não por concurso. Sim, gente, existem os cargos que a gente chama de cargos de confiança. Né? O prefeito ele tem
um número específico de pessoas que ele pode contratar, que não é por meio de concurso público, ele é por meio de indicações mesmo, e a pessoa trabalha com ele durante toda a sua gestão, né. Existem algumas observações, que não pode ser pessoa da família, que não pode ser pessoas próximas, mas é uma exceção mesmo, a gente tem esses cargos comissionados aí, de pessoas que não prestam concurso públicos, mas trabalham na área pública. Mas é de forma provisória também, não tem toda aquela estabilidade que um concurso público traz. Principais usuários da contabilidade pública. Gente, já falei para vocês, né, que a contabilidade pública ela visa o bem coletivo, então o usuário da informação acaba sendo nós, né, qualquer pessoa, qualquer cidadão. Só que além, né, de nós, do contribuinte, existem alguns outros órgãos que também têm interesse, né? O governo de forma geral, organizações não governamentais, instituições financeiras e investidores nacionais e internacionais. Eu quero dar ênfase em investidores nacionais e internacionais, por quê? Porque é muito interessante também para uma empresa privada que tem algum tipo de prestação de serviço, é, pode até ser na construção, né, na construção civil. Então, para eles é interessante trabalhar com os órgãos públicos, porque por meio de licitação, né? É uma oportunidade para que eles exerçam o trabalho deles. Então, também é um usuário da informação. Trouxe aqui, deixa eu só ver se dá para aumentar. Não dá. Acho que lá no estúdio vai estar um pouquinho melhor, mais legível para vocês. Mas eu trouxe aqui, né? Quem que é o interessado da área privada? São, nossa, prof, não vai conseguir ler, proprietários, acionistas, administradores. Não consigo ler, gente, mas aqui vocês conseguem ver quem que são os interessados da área privada, né? São usuários da informação da contabilidade privada. Enquanto na contabilidade pública, toda a sociedade, de forma geral, pode ser um usuário da informação. O Gustavo deu uma ajudinha aqui para a prof. E, gente, como a contabilidade pública, ela tem trabalhado com o dinheiro do contribuinte, tudo é feito, tudo deve ser divulgado, a gente precisa lembrar que o foco é a transparência, né? Por isso que a prof até trouxe aqui para vocês o nosso portal da transparência. Eu escolhi o da Prefeitura de Curitiba, porque eu acessei, eu achei ele o mais completinho, o mais bem construído ali, bem interativo. Então, eu não vou acessar aqui com vocês, mas eu peço que vocês acessem, que vocês confiram. Por meio do portal da transparência, vocês conseguem ver os processos de licitação, os relatórios, onde foi investido dinheiro em saúde, onde foi investido dinheiro em educação. Tem gestão de pessoas que vocês conseguem, inclusive, acessar, né, o salário dos servidores públicos. Então, lá no portal da transparência, todas essas informações são divulgadas. Elas precisam ser divulgadas seguindo as normas brasileiras de contabilidade, seguindo a lei de acesso à informação e seguindo a lei do portal da transparência. Aí aqui eu trouxe mais um pouquinho como está dividido lá no site para vocês. Então, cada tópicozinho vocês conseguem ter informação de acordo com aquele setor. Entrei aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a accountability, né? Vocês aqui no chat falaram bastante sobre como que as coisas não funcionam, né? Às vezes a gente até aprende, fala, nossa, mas na realidade as coisas não acontecem da forma que a gente espera. Gente, a accountability é o que nós chamamos de prestação de conta e responsabilização. Além da gente ser obrigado a prestar contas de onde está sendo empregado os recursos financeiros no setor público, a gente também pode encontrar os responsáveis por isso e tomar as devidas providências. É o que a gente chama de accountability. E ela pode acontecer de duas formas, gente: a accountability vertical e a accountability horizontal. Na contabilidade vertical, a gente costuma falar que o cidadão, ele fiscaliza os órgãos públicos. Professora, mas como uma pessoa sozinha pode abrir uma denúncia assim, gente? Pode. Só que por ser uma pessoa
sozinha, acaba sendo um pouquinho mais difícil. Por isso que a gente costuma, né, fazer algumas denúncias nos próprios órgãos públicos para que outro órgão público faça essa devida fiscalização. Só que a gente também pode fazer essa fiscalização, só que é um pouquinho mais difícil, porque a gente precisa levantar prova, testemunha, precisa de tempo, precisa de disposição. E nós temos também o que nós chamamos de accountability horizontal, que é quando um outro órgão público fiscaliza um determinado órgão público. Isso acontece muito, né, dentro dos nossos órgãos públicos. Aí eu trouxe aqui para vocês um questionamento sobre a accountability. Trouxe aqui uma notícia, né, falando que o Tribunal de Contas suspende a licitação do Arco Metropolitano do Grande Recife por supostas irregularidades. Gente, aí eu trouxe um questionamento para vocês. Nesse caso noticiado, ocorreu a accountability? Vamos ver se vocês respondem para mim. Gustavo já respondeu. Sim, né? Na notícia ficou bem claro que existiu uma responsabilização, já foi identificado que teve, né, uma irregularidade, já foi suspenso o processo de licitação. Então, existe uma accountability horizontal, prestação de conta e responsabilização. Outro questionamento para vocês, gente. A contabilidade aplicada ao setor público tem como objeto o caixa do setor público, a dívida pública, o balanço patrimonial do setor público, o orçamento público ou o patrimônio público? Thalita já respondeu. Patrimônio público, gente, objeto da contabilidade é o mesmo, sempre patrimônio. O diferente aqui é que a gente vai analisar o patrimônio público. Agora eu trouxe uma de verdadeiro ou falso. A administração pública consiste no conjunto de órgãos destinado a cumprir as finalidades do Estado através do gerenciamento dos interesses particulares de cada cidadão. Verdadeiro ou falso? Falso, muito bem, para quem respondeu falso. Gente, vou partir agora para a conclusão, para a parte final da aula. Então, só para a gente resumir, né, embora algumas coisas mudam, né, da contabilidade pública para a contabilidade privada, vocês percebem que o objetivo, o objeto, ele é sempre o mesmo. Só que a diferença principal está na parte normativa. A gente só pode fazer na contabilidade pública que a lei nos permite. Né? Existem alguns princípios que regem a contabilidade pública, os quais precisam ser seguidos, principalmente a questão da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, principalmente porque a contabilidade pública tem o objetivo de demonstrar a transparência de como os recursos estão sendo empregados de forma coletiva na sociedade. Então, a gente entendeu um pouquinho ali sobre os objetivos gerais da contabilidade aplicada ao setor público, entendemos a importância da contabilidade pública e os seus principais usuários, né? A gente, né, conclui-se, então, que os principais usuários são todos nós somos usuários da informação contábil pública, e vocês entenderam um pouquinho como que funciona a nossa organização político-administrativa e os poderes da União. Gente, quero agradecer, né, quem esteve aqui até o finalzinho da aula. Desejo a vocês uma excelente semana, bons estudos e até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.